Você conhece o José? Aí você me pergunta, que José? José Paulo Bezerra Maciel Júnior, cujo o apelido é o diminutivo de um desses. Ele não é o Zezinho, não é o Bezerrinha. Paulinho, ex-volante aí do Coringão, figura histórica e emblemática perante as glórias do Sport Clube Corinthians Paulista, anunciou que pendurou as chuteiras. Na verdade, ele já tinha aposentado, mas ainda estava respirando por aparelhos nos gramados aí já tem um tempo, e vamos trocar uma ideia em homenagem a essa figura tão importante da história do Corinthians aí, a aposentadoria do Paulinho. Mas antes tem coisa mais importante que o Paulinho, mais importante que eu, mais importante do que você. Deixar o like aqui embaixo, clique no joinha. Por que é tão importante? Porque mostra pro YouTube que é um canal legal, vocês pedem vídeos de história, nada como a história, né? Uma viagem no tempo pra gente aprender com os nossos erros passados, não cometermos os nossos mesmos erros no futuro. Vocês pedem, mas não assistem. Pedem, mas não deixa like. Pede, mas não manda pix. Vocês só sabem pedir, não sabe dar também? Aí fica embaçado, hein? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quem tem condição de fortalecer financeiramente vai ajudar demais a gente continuar existindo aqui. Tem chave pix na descrição, chave pix no primeiro comentário fixado. Qualquer valor aí colabora pro nosso rolê. Vamos falar de Paulinho, tá bom? Eu divido a história do Paulinho como jogador de futebol em 5 eras. E aí a última era é mais o pós-jogador de futebol, né? Antes do Corinthians, que é o famoso quem é Paulinho? De onde que tá esse cara aí? Pra onde que passou? Ninguém sabia da existência desse maluco. Eu acho que se chegasse pra uma pessoa da família dele e falasse, e o Paulinho? Paulinho? Nem sabiam que o Paulinho existia antes do Corinthians. Essa é a primeira era. Aí teve a era no Corinthians, né? A lenda Paulinho, onde ele chegou, realmente vestiu a camisa do Corinthians de maneira plena e absoluta. Foi extremamente importante, principalmente ali 2011, naquele Campeonato Brasileiro, e 2012. Aí teve a era pós-Corinthians, que é... Aí a gente entra em China, entra em Barcelona, Tottenham, tal, as transações, onde ele se tornou aí um dos expoentes do futebol brasileiro no exterior, inclusive na seleção brasileira. Aí a volta pro Corinthians, que eu chamo de era vai tomar no cu Paulinho, porque essa foi realmente de sangrar os olhos aí, e a gente tem que aprender com os erros, por isso que é importante falar sobre a história. E agora a quinta era, onde ele está entrando, que é o gestor Paulinho, de terno e gravata, fazendo cursos da CBF para poder tramitar nos bastidores. Vamos por partes aí, mais uma vez não esqueça de deixar o like. Antes do Corinthians, o Paulinho teve passagem, ele começou nas categorias de base, né, no time mais jovem do Osasco, né, do Grêmio Osasco Audax, e aí ele pouco foi utilizado, nas vezes que foi utilizado não convenceu muito, e aí ele teve aí uma primeira passagem pela Europa. Nessa primeira passagem da Europa ele passou pela Lituânia, passou por uns times aí esquisitos, todos, sabe, nada a ver, sabe aqueles times de fim de carreira mesmo, que o empresário acha você pra colocar ali? Basicamente esse foi o Paulinho. Diz ele, né, que essa fase da vida dele foi muito complicada mesmo, é óbvio, né, não pinga o Pix, quando não pinga o Pix na conta é embaçado, mas ele também sofreu aí com racismo e tal, né, que é uma coisa muito comum, inclusive, com jogadores brasileiros, com brasileiros de modo geral, quando vão fora do Brasil aí, né, aqui no canal tem bastante gente que é de outros países aí, que sofre um pouco com isso também, e ele sofreu nessa parte, resolveu abortar a missão de ficar na Europa e tentar partir daquele quinto degrau europeu para um primeiro degrau, e falou, não, a melhor coisa é a gente resetar, tá dando tudo errado, vamos reiniciar o joguinho aí. Voltou para o Brasil. Quando ele volta para o Brasil, ele acaba ali em meados de 2008 caindo no Bragantino, que estava na Série B. O Bragantino na Série B, ele acabou fazendo uma boa campanha naquele ano, o que fez a primeira temporada de destaque do Paulinho, que chamou a atenção de André Sanches. Aí você fala, nossa, então o Andrés, ele tem olho de lince para o mercado, ele olha assim e fala assim, nossa, aquele jogador pontual que eu vou trazer, esse aí vai fazer história, olha só, eu tenho aqui balanço os números. Na verdade, o André Sanches contrata de baseada, lembra muito Augusto Melo, mas contrata de baseada, no meio das 190 milhões de contratações do André Sanches, veio o Paulinho aí de baseada do Bragantino na época, Bragantino que ainda não era Red Bull Bragantino, era só Bragantino, aí ele veio como contratação ali para ser um dos reforços por meados ali de 2010, 2011, né?
Aí entramos na era do Paulinho no Corinthians. No Corinthians o Paulinho se adaptou muito com a camisa do Corinthians e tal, um volante moderno que a gente pode falar. Até a gente abriu uma discussão aqui no canal esses dias, hoje na verdade, no dia que eu tô gravando isso aqui, de quem foi o melhor volante, melhor segundo volante da história do Corinthians, aquele volante de saída e tal. Aí eu coloquei 3 opções, né, Vampeta, Elias, Paulinho ou algum outro, né, eu coloquei essas 3 opções mais algum outro pra pessoa responder mais aberto, e o Paulinho acabou ganhando aí nessa enquete que a gente fez. É importante você comentar aqui embaixo, quem que você acha nessas 3 opções aí, Paulinho, Vampeta e Elias, quem que é o melhor volante, não o maior, melhor volante da história do Corinthians. E ele vestiu a camisa, se adaptou muito bem, muito rápido, ele é um jogador um jogador muito versátil, um segundo volante que pisava na área, o famoso box to box, né, aquele volante que sai do seu quadradinho defensivo e pisa na área, fez muitos gols assim. No próprio Bragantino, que acabou chamando a atenção do Corinthians para ele vir, ele já estava conseguindo pisar na área de maneira mais efetiva, tanto que quando ele foi para a seleção brasileira, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele vai para a seleção e aí a primeira convocação dele foi com o Mano Menezes, que puxa ele um pouquinho para trás, e aí tem uma entrevista famosa dele falando que não tem problema, eu não preciso pisar mais na frente, eu posso ficar um pouquinho mais retraído e descer de vez em quando. É um jogador que tinha essa característica, tanto que essa característica ficou tão acentuada na característica como especificidade, sei lá como é que fala a palavra, tá? Como de maneira específica com o Paulinho, que agora no final da carreira isso era quase que um defeito, né? Porque ele acostumou tanto a descer, chegou um momento da carreira dele que ele não conseguia voltar mais, que ele virava centroavante praticamente, né? E aí no Corinthians ele foi campeão brasileiro em 2011, sendo eleito ali um dos melhores jogadores, o melhor volante do campeonato e um dos melhores jogadores do campeonato. Em 2012 ele chegou a receber no início do ano propostas da Roma e da Internazionale de Milão, e aí preferiu ficar aqui no Corinthians para poder atuar e jogar na Libertadores. Isso aí pelo menos é o que foi veiculado pela imprensa na época. Todo mundo falou, meu Deus, é esse jogador que a gente precisa pro Corinthians, o cara que não tá nem aí pra grana e que pensa só no Coringão. Ele queria realmente fazer história numa Libertadores que seria muito importante, né? E aí naquela Libertadores, no próprio Paulista ele já se destacou muito em 2012, e na Libertadores ele foi um dos expoentes, aí figura fundamental naquela conquista, tendo gols importantes, né? Gol contra o Deportivo Táchira na goleada por 6-1, se eu não tô enganado. Nas quartas de final, no jogo de volta, aquele famigerado jogo que teve o Diego Souza errando gol, o Cássio fazendo uma das defesas mais importantes da história do Corinthians aí, com o Alessandro Nunes entregando a bola pro Diego Souza. Nesse jogo mesmo, o Paulinho fez um gol de cabeça histórico, antológico, onde ele sobe no alambrado do Pacaembu, abraça o torcedor e sai em capa em todos os jornais. A gente tava na semifinal depois de eliminar o Vasco lá nas quartas de final. A partir daí é tudo história, né? Vocês sabem, ele que deu o passe pro Sheik na Vila Belmiro fazer aquela chapada, participou ativamente como protagonista. A gente teve vários protagonistas naquela Libertadores, Cássio, Sheik e tal, todo mundo ali, e o Paulinho não foi diferente, até a final contra o Boca Juniors também, que fez e participou dos principais lances. A partir do momento que a gente ganha a Libertadores, vem também mais propostas e ele prefere ficar até o final do ano pra jogar o Mundial contra o Chelsea lá em 2012. Vamos jogar contra o Chelsea, faz uma partidaça, participa do gol do Guerreiro na final contra o Chelsea, conquistou o mundo, não tinha mais lugar pra ir. Ia começar 2013 aqui, aí as propostas começaram a vir, ele ainda chegou a recusar uma proposta que o Corinthians recusou prontamente, mas ele também deu uma rechaçada na época, porque o Corinthians acabou vendendo o Paulinho na casa de 20 milhões, o que é pouco, né, se a gente for ver, 20 milhões, e essa primeira proposta em 2013 era na casa de 18, não lembro de qual time que era, não vou lembrar, talvez vocês lembrem aí. Aí depois de um tempo, o Tottenham veio, bateu os 20 milhões e acabou levando o Paulinho pra Inglaterra para ele jogar a Premier League. Então ele teve uma passagem brilhante, e eu preciso confessar uma coisa pra vocês, na estreia, nos primeiros jogos do Paulinho, eu que tenho essa visão mais cética, não é de agora, não é com o canal, os primeiros domínios na bola do Paulinho, que ele abandonava um pouco a posição, eu falava, mano, é muito arriscado esse volante que a gente trouxe aí, hein? Comentando com amigos meus, nem sonhava em existir papo fiel ainda. Arriscado ao cara, o cara não guarda a posição,
Que volante é esse que não guarda posição? Olha que ledo engano que eu tinha ali. A minha preocupação, na verdade, era com uma das principais características que colocava o Paulinho acima da média naquela época, né? Tem até um amigo meu que me zoou até hoje. Você falou, pô, você não botava fé no Paulinho. Não é bem que eu não botava fé, eu só achava arriscado um volante que descia toda hora, mas depois acabou sendo a principal característica dele. Entramos então na terceira era de Paulinho, que aí é o pós-Corinthians, porque o Corinthians jogou o Paulinho para o mercado mundial, mostrou ao mundo quem era Paulinho como volante. Ele já tinha sido ali convocado, já tinha passagens aí na seleção brasileira, depois ele viria a ser campeão da Copa das Confederações e jogaria também Copa do Mundo pela seleção brasileira e se consolidaria ali como um dos melhores volantes dessa atual geração da seleção, e como volante artilheiro ele tá na frente inclusive de Falcão, de outros grandes ali com números de gols marcados pela seleção. Mas enfim, aí ele vai pra Premier League, vai jogar no Tottenham e acontece uma coisa. Quando ele chega na Inglaterra, ele chega fazendo um futebol decente, um futebol justo. Porém, o nível do futebol europeu é um nível mais alto e aí ele acaba pecando um pouco por conta dessa característica, né? Porque você guarda pouca posição, lá é muito valorizada a parte tática também. Mesmo assim, ele consegue se destacar, não de maneira tão exponencial depois que ele saiu do Corinthians. Mesmo assim, ele ainda acaba tendo passagens pela China e ele sai da Inglaterra, vai pra China, de repente é uma das maiores compras dos chineses lá, que entregou pro Barcelona, 5 anos de contrato, isso já com ele com uma certa idade, isso aí até assustou todo mundo, falou, pô, o Paulinho tá indo lá pro Barcelona, um contrato longo. No Barcelona ele não se destacou tanto assim, mais uma vez, né, em todos os lugares que ele passou, que a demanda tática era muito importante, essa história de abandonar a posição, que era uma característica positiva, acabava pesando pro outro lado também. Mesmo assim ele teve bons momentos e tal, acabou depois voltando por empréstimo e depois com opção de compra pro Guangzhou, eu não sei o nome, Guinazhou, não sei o nome do time da China lá, sabe? Aí ele foi pra China, virou aí o período do Pix, né, onde ele realmente engordou muito mais as contas, e aí acaba essa era pós-Corinthians. Ainda não tinha começado a era segunda parte do Corinthians aí, que é o famoso vai tomar no cu Paulinho, porque ele encerra lá, né, sai do time da China, aí fica um tempo aqui no Brasil, treinando no Bragantino e tal, e aquele flerte com o Corinthians já não era mais aquelas coisas, os números do cara caindo, aí a torcida esperando que ele pudesse colocar em prática aquele amor todo que ele jurou pro Corinthians naquele momento na primeira passagem. Ele fica ali esperando proposta da Europa, proposta que nunca viria mesmo, porque ele já era um jogador em declínio de carreira. Aí flerta pra fechar com o Flamengo, flerta pra fechar com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro na época, com o próprio Bragantino. Aí, do nada, com o Corinthians precisando de ter jogadores de peso, né? De peso eu falo de nível técnico, ele resolve cagar na cabeça de todo o torcedor corintiano e ir para a Arábia. E na época ele ainda tinha colocado, a gente tá falando aí de 2021 provavelmente, né? Ou 2022, não lembro exatamente, mas ele tinha falado que ia escolher e tomar a decisão com o melhor pra sua família, e vai pro lugar no mundo inteiro onde mais, e a família dele, esposa, filha e tal, né, mais se discrimina a mulher e tal, e aí ele foi, tanto que ficou pouco tempo, né, ficou 1 mês e pouquinho, 4 jogos, aí em comum acordo, que a gente nem sabe o porquê exatamente, ele acaba voltando pro Brasil. Bem naquela época que tinha uma tal de Taunsa Group, né, lembra da Taunsa Group, do Duílio aí, né, a galera fala muito e com razão, das tretas do Augusto Melo, mas acabaram esquecendo aí da época da Taunsa Group, que ia trazer um jogador emblemático. Aí o Paulinho, nessa época, se ia pagar, se não tava pagando nem os boletos de conta de água deles, né? Não tava pagando nem o cara que montou a cerca pra eles lá no Mato Grosso. E aí o Corinthians e o Duílio, né, um completo imbecil, foi lá e fechou um contrato gigantesco com o Paulinho, milionário, mais de R$1 milhão por mês. O cara foi anunciado em cima de trator, chegou de Scania, e aí veio como solução. Naquele momento ele já não era solução, porque não foi solução na China, já teve uma passagem de certa forma abaixo do esperado na Europa, já tava beirando o final de carreira, e aí ele chega no Corinthians pesadão, muito acima do peso, chega pesado em campo mesmo, taticamente já não conseguia entregar aquela disposição de pisar na área e voltar e ser aquele volante box to box, e logo ele tem uma lesão muito séria de ligamento cruzado anterior, e acaba ficando o resto da temporada fora nisso aí. Quando
ele volta, aí as expectativas dele, que já eram baixas, com ele pesando uma Scania antes de machucar, ficaram mais baixas ainda. Ele volta, joga mais um pouco e aí machuca de novo, uma outra lesão do mesmo nível aí de gravidade, né? Uma ligamento cruzado anterior, que é a pior lesão possível para um jogador de futebol ter. E aí mais um tempo fora, né? Ele veio passar férias aqui no Brasil, tentando cavar mais uma renovação com um salário multimilionário que ele tinha. Ficou aí amarrado até o final por conta da lesão, porque implica-se no contrato que teria que renovar o contrato por mais 6 meses, e ainda bem que a nossa diretoria não fez a grande burrice de renovar ainda com o cara, que era óbvio que depois disso, ele falou que tava estudando propostas da Europa e tal, só se fosse pra ir jogar em Taiwan, sabe, na Zâmbia, né, primeira prateleira, segunda, terceira, qualquer coisa assim, não ia acontecer mais com o Paulinho, beleza? Aí ele, no meio do processo de recuperação dessa última lesão dele, ele começou a fazer cursos de gestão na CBF pra poder trabalhar nos bastidores, já passava ali indícios que ele iria realmente anunciar a aposentadoria, e agora, de fato, ele está aposentado. Como que a gente entra nessa quinta era de Paulinho? Provavelmente vai ser um cara que vai brotar nos bastidores do Corinthians ali muito rápido, muito em breve, deve ser aí uma espécie de gerente, como foi o Alessandro Nunes aí, deve se especializar nessa parte de bastidores aí, que seja um bom gerente, se ele for... se ele tiver metade da capacidade que ele teve como jogador de futebol, como gerente de futebol, pra lidar ali com o vestiário, lidar com os bastidores, tiver uma nuance política também pra lidar com as confederações, com toda essa parte podre do futebol, aí ele vai se dar bem. Óbvio que o salário jamais vai ser igual ao que ele recebia aí, principalmente Corinthians, tal, Europa, mas que se ele vai passar dificuldade na vida, nunca mais, né? Ele tá com o pé de meia pronto, mas esse vídeo aqui é um registro pra gente ter aqui no canal, que de fato foi um dos grandes, se não for um dos maiores segundos volantes da história do Corinthians aí. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo se você acha, quem que você considera mais importante, melhor, maior na história do Corinthians, Vampeta, Elias, Paulinho, algum outro, né, numa das lives aí, a Pamela Emerick sugeriu o Guilherme Biro, não, quem é Guilherme Biro na fila do pão, né, no Birubiru, né, na década de 80, e esse tema foi sugerido por alguém, primeira dama, ou foi ideia nossa aqui? Foi sugerido? Então temos que dar uma moral aqui por quem sugeriu o tema aqui, né? A própria Pamela. A de cima. O Fabrício Bianchi aí falou: vídeo em homenagem ao nosso Paulinho, seria legal. Tá atendido o pedido aí de um dos inscritos. Quer pedir um tema aqui pra gente poder trocar uma ideia? É um vídeo descompromissado, você vê que não tem roteiro, eu não fico aqui tentando, sabe, me prender a tantos detalhes, não tem uma edição, é mais uma resenha mesmo. Então um abraço pro Fabrício Bianchi aí. Sugiram temas. Nesse mês aí a gente vai encher de vídeos aqui, é muito importante que você sempre nos fortaleça à sua maneira, ou deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Quem pode dar um passo além aí, fortalecer financeiramente, é o que faz aqui a gente continuar existindo no canal Papo Fiel. Consegui ser resumido dessa vez, primeira dama? Porque quanto tempo? Quase 18. Nossa, quase 18, ela falou que eu consegui ser sucinto aqui, né? O assunto é mais complexo, né, na verdade. Então, 18 minutinhos, na hora que ela falou que eu consegui ser sucinto, eu achei que era menos de 10. Falei, nossa, consegui ali bater 10zinho, jamais, né? Queria agradecer aí mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?